Olá, amigos ouvintes da Rádio Divulgar.net. Tudo bem? Estamos retornando para dar continuidade ao estudo e às reflexões da Revista do Reformador. Hoje nós estamos explorando a revista ano 132, do número 2219, fevereiro de 2014, das páginas 30 e 31. Perdão, página 31. E o que acontece hoje com esse título maravilhoso que nós precisamos entender nesse momento de transição que nós estamos passando, né? Muita gente confunde e nós precisamos esclarecer. Eu estudei essa reflexão de hoje e tirei bastante minúcias das entrelinhas. Hoje nós vamos conversar sobre o retorno do Lázaro além túmulo, né? E onde sua irmã Marta tinha tanta confiança, tanta fé, tanta credibilidade no Mestre Jesus, que apesar do Lázaro estar já sepultado há 3 dias, ela ficou esperando o retorno do Mestre Jesus e confiou e correu para ele quando o viu, pedindo para ele ressuscitar o seu irmão, que já estava há 3 dias. E Jesus respondeu-lhe: teu irmão há de ressuscitar. Está no capítulo João, versículo 11, no João capítulo 11, versículo 23. Então vamos ver essa pequena reflexão de hoje, como se comporta essa situação da ressurreição. Há muitos séculos, as escolas religiosas do cristianismo revestiram o fenômeno da morte de paisagens deprimentes. Todo mundo tem medo da morte. Ainda hoje nós temos medo da morte, né? A gente cria aquela imagem daquela mulher de preto com aquele gadanho na mão, né? Com aquela palma, cruz, sei lá, alguma coisa assim. Ela tem um símbolo na mão assustador, né? Aí a gente tem mais medo ainda da morte, né? Então vamos ver o que o Chico Xavier, através do livro Vinha de Luz, nos fala em relação a isso, né? Padres que assumem atitudes hierárquicas, ministros que comentam as flagelações do inferno, catafalsos negros e panos de luto. Os padres os padres e os evangélicos, né? Logicamente que nós respeitamos a opinião deles, o pensamento e a crença deles, mas eles costumam criar um quadro terrível, monstruoso no inferno que eles acreditam que existe, né? Começando pelo símbolo da pessoa, da mulher chamada morte, né? Que poderia criar tudo isso senão o pavor instintivo e o constrangimento obrigatório, né? Então, se a gente já tem medo do desencarne, que outras religiões chamam de morte, você imagina quando o seu sacerdote, né, ou o seu padre, ou o seu pastor faz aquele quadro aterrador da morte e do inferno, né? E ninguém nega o sofrimento da separação. Sim, todos nós sofremos com a separação de um ente querido, quando nós espíritas que sabemos que não existe a morte, mas sim o renascer para a vida eterna, mas a separação do corpo, matéria, né, nos deixa triste, nos faz chorar, nos deixa angustiados, nos deixa preocupados, até porque não sabemos para onde aquele ente querido vai. Nós sabemos que não existe céu nem inferno, né? Sabemos que os restos mortais se acabam ali na terra mesmo, dentro do túmulo, mas o espírito está vivo. E aí, nesse momento que ele vai colher o que ele plantou aqui nesse plano, né? Então, nós espíritas que sabemos dessa situação, às vezes ficamos preocupados, né, em saber se eles estão sofrendo ou não. O que nós precisamos fazer para que amenize esse sofrimento, caso ocorra, é oração. Energia positiva, lembrar dele nas alegrias, não ficar chamando a matéria, o espírito,
Por que você foi embora? Volta para mim, vem me buscar, e chora dia e noite, e não se desfaz dos bens daquela pessoa, daquele espírito que já desencarnou, e o espírito às vezes quer ir embora, quer seguir seu caminho, mas a gente que está aqui na Terra acreditando que a vida é só matéria, nós estamos puxando ele para baixo o tempo todo, e é um sofrimento. É um sofrimento muito grande. E ninguém nega o sofrimento da separação do espírito algum que se furtará ao plantio da saudade no jardim interior, logicamente. O próprio Cristo se emocionou junto ao sepulcro de Lázaro. Entretanto, a comoção do celeste amigo edificava-se na esperança, acordando a fé viva nos companheiros que o ouviam. Então, quando Jesus chegou na cidade de Lázaro, que viu aquele clamor, o desespero dos amigos, dos familiares, das irmãs, ele, primeiro, antes dele ressuscitar o Lázaro, ele acalmou, passou o sentimento de esperança, de amor, de verdade, de vida eterna para eles, para que ele pudesse trazer o Lázaro de volta, né? E a promessa dele, ao carinho fraternal de Marta, é bastante significativa. Teu irmão há de ressuscitar, asseverou o mestre. Daí a instante, Lázaro era restituído à experiência terrestre, surpreendendo os observadores do inesperado acontecimento. Jesus, quando ele fez esse milagre, porque foi um milagre, né? Nós consideramos um milagre. Para Jesus é um cotidiano, uma rotina, porque uma faísca do amor dele consegue revolver a terra inteira, né? Então, ressuscitar um irmão é um piscar de olhos, porque ele expande, ele transporta tanto amor que nada para ele é impossível. Absolutamente nada é impossível para Jesus. O nível do espírito que ele é hoje, né? Que depois que ele foi crucificado, que ele morreu por nós, ele é de uma tamanha grandeza que nada é impossível para ele. Até porque ele é filho do nosso Deus maior, né? Então, o poder dele como espírito através do amor é imensurável, né? Daí a instantes, né, Lázaro restituiu a experiência terrestre. E gesto que se transformou em vigoroso símbolo. Sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. A ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. Não existe limite para o amor de Deus. Jesus é puro amor, é uma centelha dele. Nossa, é fantástica. Basta uma centelha, uma faísca do amor de Jesus para que tudo se transforme. E o espírito mais ensombrado no sepulcro do mal e o coração mais duro são arrancados das trevas psíquicas para a luz da vida eterna. Com uma centelha só, uma faísca do amor de Jesus. Ele traz o mais sombrio espírito da mais profunda escuridão para a claridade do amor. E o Senhor não se sensibilizou tão somente por Lázaro, amigo divino, a sua mão carinhosa que se estende a todos nós. Não tem distinção. Para Jesus nós não temos raça, cor e nem condição social. Nós somos filhos de Deus e irmãos de Jesus. Pronto. Reponhamos a morte em seu lugar do processo renovador e enchei-vos de confiança no futuro, multiplicando as sementeiras de afeições e serviços santificantes. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, essa reflexão ela se faz muito acolhedora, porque nós temos milhares de irmãos, de amigos, de parentes, de familiares, de vizinhos desesperados, angustiados, sofrendo horrores com o desencarne dos seus entes queridos. E é de bem entendimento esse momento, né?
é de entendimento, mas precisamos confiar e acreditar que aqui é uma passagem, que todos nós temos que voltar para a casa do Pai, de uma maneira ou de outra. Nessa pandemia ou em outro tipo de doença, mas nós vamos voltar. Meu avô costumava dizer que a única certeza que a gente tinha na vida era a morte. Meu avô era sábio. E eu, de vez em quando, nas nossas reflexões, eu cito o nome dele porque ele foi um grande professor na minha vida. Pena que na época eu não sabia disso. Depois que eu perdi, entre aspas, fisicamente, porque ele está mais vivo do que nunca. E depois que eu comecei a estudar essa divina doutrina espírita, eu percebi o quanto meu avô foi um professor de vida para mim. Pena, eu lamento muito na época não ter esse entendimento que eu tenho hoje, que eu teria explorado mais. E eu sei que ele teria mais coisas para me ensinar. Mas acredito que ele continua me induzindo, me orientando, porque eu o sinto como um espírito elevado. Ele era de uma bondade, de um carinho, de um amor pelo próximo. Era franciscano, era filho de Maria, ia todo domingo à missa rezar o terço dos homens. Meu avô foi um missionário, para a minha vida, sim. E continuando, quando eu começo a falar dele, eu não consigo mais parar. Quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. Então, o que Jesus quer dizer com esse último parágrafo é que nós perdemos, entre aspas, o convívio diário com um ente, mas que todo o nosso entorno são nossos familiares, são nossos irmãos. A gente nunca está sozinho. E nós temos companhias materiais, né, físicas, que são os nossos vizinhos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho, nossos colegas do dia a dia, nossos colegas da nossa religião, né, e os nossos familiares consanguíneos. Mas a família espírita, outro dia eu conversando com um amigo do centro, ele falou, eu parabenizando que ele vai ser pai, agora ele está feliz da vida, e eu me sinto a avó da criança, já falei para a avó consanguínea dela, eu sou vó torta, mas eu me sinto a avó dessa criança, porque eu amo esse rapaz como se fosse meu filho, eu tenho certeza que em vidas passadas nós tivemos alguma ligação, e eu sinto que é recíproco, né? E aí ele me disse, Dona Wanda, que maravilha nós podermos voltar para o plano espiritual com a nossa família, não consanguínea, mas na nossa família espiritual maior, crescida. Às vezes a gente chega aqui numa família, 2, 3 pessoas, mas a família espiritual, que é a verdadeira família, vai crescendo porque a gente vai reencontrando. Eu já reencontrei tanto espírito que eu tenho uma paixão sem explicação, sem precedente. Há poucos dias eu vivi uma situação de um rapaz, hoje já é um senhor de 40 e poucos anos, que foi amigo de infância, de juventude dos meus filhos. Estava com mais de 20 anos que eu não via esse rapaz. E aí, recentemente, nos encontramos numa situação, nos encontramos. Não conheço a esposa dele pessoalmente, até porque nos perdemos, ele foi embora de São Luís, tomou outro rumo, depois voltou e coincidentemente nos reencontramos agora. E ele teve Covid. Quase que ele desencarna. E eu tive a sorte de ter tido contato com ele, entrei com a esposa dele, nós fizemos evangelho no lar todos os dias. Nós nos consolamos, eu liguei para meus filhos num choro convulsivo, porque esse rapaz estava hospitalizado com Covid. Nem eu sabia o tamanho do amor que eu tinha por ele. Eu descobri nesse momento, e há mais de 20 anos que a gente não se encontrava.
Eu ouvi garoto, jovem, com 13, 14, 15 anos, já tem 40 anos. Então, essas experiências que a gente tem na vida nos prova dos reencontros. Hoje eu me sinto da família, da parte da família dele, converso com a esposa dele todos os dias. Então, esses reencontros é a maior prova de que a nossa família espiritual está por aí. E a gente vai encontrando por aqui, hoje, amanhã, às vezes não consegue, mas às vezes sim. Né? Então, a nossa família consanguínea, ela é só um fio da grandiosidade que é realmente a nossa família espiritual, a nossa família com afinidades, né? Os nossos conhecidos de vidas passadas, os nossos amigos, os nossos amores de vidas passadas. Amores fraternal, às vezes amor de homem e mulher, por que não? Não é? E a gente vai, ao longo da nossa evolução, ao longo da nossa caminhada, ao longo dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, a gente vai reencontrando essas pérolas maravilhosas ao longo do nosso caminho, nos ajudando, nos orientando. Eu tenho amigas hoje que são minhas irmãs. Eu tive uma há 2 meses atrás, que se mudou daqui de São Luís. Eu chorei desesperadamente, com saudade da companhia, da conversa. Nós fazíamos caminhada praticamente diariamente. E eu passei um tempo sem conseguir fazer caminhada. Cada vez que eu saía para caminhar, eu começava a chorar. Né? Então a gente se apega a esses reencontros que só a gente espírita consegue entender. Então a ressurreição é isso que Cristo quis nos dizer. Né? Que nós não morremos, nós fazemos uma transição passa de uma rua, uma porta para outra, né? Atravessa um muro. E que nós precisamos aproveitar a oportunidade de reencontros. Se for de desafeto, tentar aliviar esse desafeto. E se for de amor, abraçar esse amor, né? Nós temos afetos e temos desafetos. E nós estamos propícios a encontrar os dois. Então vamos aproveitar essa oportunidade e vamos ressuscitar no amor dos nossos afetos e dos nossos desafetos. Olha que reflexão maravilhosa, que me dá vontade de ficar falando. E eu achei ela tão pequenininha que eu disse, mas vai ser tão pouco tempo. E olha que nós já estamos há quase 18 minutos conversando. Que maravilha! Então, cada leitura dessa, cada reflexão dessa enche meu coração e enche a minha alma de alegria, porque eu aprendo. Eu estou me reciclando todos os dias, eu estou evoluindo 1 milímetro que seja com esse aprendizado. E eu espero que eu esteja também contribuindo com vocês para esse aprendizado. Muito obrigada por mais essa oportunidade de estar aqui. Obrigada pela audiência. Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.